Meu nome é Bella Powell e tenho 29 anos. Fiquei ali, com meu vestido de renda marfim, minha mão sobre a do meu marido, Caleb, enquanto fazíamos o primeiro corte cerimonial no nosso bolo de casamento. O salão, banhado pelo brilho acolhedor das luzes de fada, encheu-se dos aplausos e risos alegres dos nossos 60 convidados. Mas, quando a faca de prata deslizou pelo creme de manteiga branco imaculado, uma dor fria e oca se espalhou pelo meu peito, um vazio que nenhuma alegria poderia preencher. Nenhum membro da minha família estava entre os rostos sorridentes. Nem minha mãe, nem meu pai, nem minha irmã. A primeira fila, a mesa de honra reservada para eles, estava dolorosa e vergonhosamente vazia. Enquanto pressionávamos a faca, minha bolsa clutch, em cima da mesa, começou a vibrar. E, novamente, um zumbido frenético e insistente que cortou o barulho alegre. Eu sabia o que era sem olhar. Uma rápida olhada na tela confirmou, um registro de 36 chamadas perdidas da minha mãe e uma única mensagem de texto gritante em letras maiúsculas. Bella, aconteceu uma catástrofe. Me ligue de volta agora. Olhei para Caleb, para seus olhos gentis e preocupados, e sorri. Era um sorriso que eu vinha cultivando há anos no serviço, aquele que diz, estou bem. Tudo está sob controle, mesmo quando o mundo está queimando ao seu redor. Se você já teve que sorrir enquanto sua alma gritava, entende o porquê. Hoje à noite, algo tinha que acabar. Se você já se sentiu invisível ou inferior pelas mesmas pessoas que deveriam te apoiar, por favor, mostre seu apoio clicando no botão de curtir. Isso significa muito para mim, e eu adoraria saber que não estou sozinha nessa luta. Então, por favor, deixe um comentário e me diga de qual cidade ou estado você está ouvindo agora. Para entender por que minha própria família me abandonou no dia do meu casamento, preciso levá-los de volta ao início. Cresci no que parecia ser uma família de classe média alta perfeitamente normal em Georgetown, Texas. Vistos de fora, éramos a imagem da respeitabilidade sulista. Meu pai, Donovan, era um advogado imobiliário bem-sucedido, e minha mãe, Genevieve, era uma figura proeminente na comunidade da igreja e no clube de campo local. Éramos os Powells. Reputação era tudo. Mas, por trás das portas fechadas da nossa imaculada casa colonial de 2 andares, eu me sentia como uma órfã emocional. Minha irmã mais nova, Sarafina, Sara, é 3 anos mais nova que eu, mas nasceu usando uma coroa. Com sua cascata de cabelos loiros naturais, um sorriso deslumbrante com covinhas e uma personalidade capaz de encantar uma cobra, ela era o sol que nossa família orbitava. Era a estrela de todas as produções teatrais locais, a dançarina, a cantora. Ela era performance e espetáculo. Eu, por outro lado, era quieta, disciplinada e focada. Encontrei meu propósito não em um palco, mas na estrutura e no serviço. Minhas conquistas foram medidas em listas de honra, recordes atléticos e, eventualmente, uma bolsa integral do ROTC para a Texas A&M. Mas, aos olhos da minha família, meus sucessos eram silenciosos, invisíveis. Quando me formei na escola de candidatos a oficiais, um processo extenuante que forma líderes, eles me enviaram um cartão de felicitações. Quando Sara conseguiu um papel sem fala em um comercial regional, eles deram uma festa. Meu sacrifício foi um dever silencioso, sua atuação era sempre um evento. Apesar de tudo isso, uma parte tola de mim acreditava que meu casamento seria diferente. Um mês antes da cerimônia, voltei para casa, no Texas. A casa cheirava a manteiga e açúcar torrado. Minha mãe tirava do forno uma bandeja dos meus biscoitos de nozes pecan favoritos, um raro gesto de carinho. Ela pegou minhas mãos, os olhos vidrados com o que eu confundi com emoção sincera. Bella, querida, disse ela, com a voz rouca, sei que nem sempre entendemos a sua vida. O exército é tão estranho. Mas este casamento é diferente. Estaremos lá. Seu pai mal pode esperar para levá-la ao altar. Estarei lá para ajudá-la com o seu vestido. Sara será a dama de honra perfeita. Eu prometo. Aquela promessa, quente e doce como os biscoitos que ela ofereceu, agora tem gosto de cinza na minha boca. A cerimônia em si foi o primeiro sinal público do desastre.
Enquanto eu estava no fundo da capela, com o órgão tocando suavemente, uma percepção horrível me ocorreu. Meu pai não estava lá. O celebrante, um homem gentil chamado Pastor Mike, pigarreou, seus olhos se movendo nervosamente de mim para o espaço vazio ao meu lado. Ele se inclinou em direção ao microfone e perguntou à igreja cavernosa e silenciosa: quem entrega esta mulher para se casar com este homem? O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos, mas se estendeu por uma eternidade de vergonha pública. Então, do banco da frente, uma figura se levantou. O general Marcus Sterling, meu sogro, em seu impecável uniforme azul, as costas eretas como uma vara. Ele caminhou pelo corredor com serena dignidade, pegou meu braço e sussurrou: seria uma honra, capitão. Na recepção, o contraste era uma faca em constante movimento. A família Sterling me envolveu com um amor tão intenso e incondicional que quase me levou às lágrimas. Minha nova sogra, uma mulher elegante da Carolina do Sul, não parava de tocar meu braço e me dizer que eu era a filha por quem ela sempre orara. O general Sterling dominava nossa mesa, contando histórias de seu tempo de serviço com uma voz estrondosa, seus olhos brilhando com um orgulho que, surpreendentemente, era direcionado a mim. Mas o calor só tornava o frio da ausência da minha própria família mais profundo. A cada poucos minutos, um convidado bem-intencionado se aproximava. E onde está sua família maravilhosa, Bella? Estamos tão ansiosos para conhecê-los. A cada vez, a mentira parecia mais frágil. Eles tiveram uma emergência de última hora. Infelizmente, estão devastados. Cada mentira era um pequeno ferimento de estilhaço. Eu via a pena em seus olhos, ouvia os sussurros. Eles não viam um capitão forte do exército. Viam uma menina abandonada no altar pelos próprios pais. Aquela humilhação era uma ferida mais profunda do que apenas a ausência deles. Depois que cortamos o bolo, eu não aguentava mais. Escapuli para um corredor silencioso, com o coração martelando nas costelas. Peguei meu celular e liguei para minha mãe. Ela atendeu ao primeiro toque, sua voz um destroço de soluços. Bella, graças a Deus. Tudo simplesmente desmoronou. Uma calma fria, daquelas que só se encontram no auge de uma crise, tomou conta de mim. Do que você está falando, mãe? É a Sarah, ela gritou, com a voz embargada. Julian, ele cancelou o noivado. Ele saiu bem no meio da festa de noivado dela. Bella, você precisa voltar para casa. Sua irmã precisa de você. O som no corredor pareceu se distorcer e desaparecer. Meus ouvidos zumbiam. Uma festa de noivado? A verdade não me atingiu como uma onda. Desceu como uma geleira, um peso lento e esmagador de gelo que extinguiu cada resquício de esperança tola. Eles não perderam meu casamento por causa de uma catástrofe. Meu casamento foi o evento que eles sacrificaram voluntariamente por um diferente. Eles não simplesmente deixaram de comparecer. Eles escolheram outra festa. Eles escolheram a outra filha, de novo. E naquele momento, eu soube que não era apenas mais uma decepção. Era uma declaração de guerra. Eles achavam que a distância os protegeria das consequências. Achavam que eu engoliria essa dor como engoli todas as outras. Mas eles tinham se esquecido de uma coisa crucial sobre mim: eu sou um soldado e nunca, jamais, recuo. Aquela dor oca no meu peito na noite do meu casamento não era novidade. Era um fantasma com o qual convivi a vida toda, uma companheira constante forjada em uma casa que reservava seus aplausos para apenas uma de suas filhas. Para entender a escolha deliberada que fizeram naquela noite, é preciso entender as milhares de pequenas escolhas que a precederam. Minha vida inteira foi uma campanha incansável pela aprovação deles, uma guerra que eu estava destinada a perder antes mesmo de me alistar. O padrão foi estabelecido cedo. Ainda me lembro da tarde em que recebi minha carta de aceitação para a bolsa integral do Hotchkiss Texas A&M. Não era apenas uma carta, era o ápice de 4 anos de disciplina implacável. Incontáveis manhãs praticando exercícios até meus pulmões arderem. Noites estudando até as palavras ficarem borradas na página, mantendo um GPA quase perfeito.
Era o meu futuro, conquistado com suor e exaustão. Entrei correndo pela porta da frente, o envelope agarrado na mão como uma medalha. Encontrei minha mãe e Sara na sala de estar. Sara estava dramaticamente jogada no sofá, soluçando por um papel menor em uma peça que não havia conseguido. O ar estava carregado com sua tragédia fabricada. Estendi a carta, meu coração batendo forte com uma esperança que eu deveria ter sabido que não deveria sentir. Mãe, eu consegui. Consegui a bolsa. É uma bolsa integral. Minha mãe pegou a carta, examinando-a por um breve instante antes de colocá-la de lado na mesa de centro. Então, voltou toda a sua atenção para minha irmã, envolvendo-a em um abraço reconfortante. Veja bem, Sara, murmurou, acariciando seus cabelos, sua irmã tem tanta sorte. O caminho dela é tão fácil. Mas você, uma verdadeira artista, tem que sofrer tanto por sua arte. Fácil? Ela já me viu vomitando de exaustão depois de um treino antes do amanhecer? Já me viu às 3 da manhã, cercado de livros didáticos, lutando para me manter acordado com café queimado? Para ela, os resultados tangíveis do meu trabalho duro eram simplesmente sorte. Meu suor era invisível. Minha disciplina era um inconveniente. Meu sucesso era um caminho fácil que, de alguma forma, fazia o drama auto-infligido de Sara parecer mais profundo. Essa demissão ecoou anos depois, tornando-se um rugido ensurdecedor no dia da minha formatura na escola de aspirantes a oficiais. Não era apenas uma cerimônia, era o crisol. Era o momento em que um civil é transformado em oficial do Exército dos Estados Unidos. Semanas antes, meu pai me ligara, com a voz carregada de um orgulho falso e convincente. Estarei lá, minha querida, prometera. Serei o primeiro a te dar sua primeira saudação como tenente. Agarrei-me àquela promessa como a uma tábua de salvação. Mas então Sara foi escalada para uma pequena peça regional em Austin, uma produção de teatro comunitário. De repente, tudo mudou. Você entende, não é, Bella? A voz da minha mãe era apaziguadora ao telefone. Esta é uma grande oportunidade para sua irmã. É só uma cerimônia. Só uma cerimônia. 4 anos de esforço incansável, de levar meu corpo e minha mente ao limite, de conquistar o direito de liderar soldados, foram dispensados em 4 palavras simples. Naquela noite, naveguei pelo meu celular e vi as fotos que eles tinham postado. A família inteira, radiante, ao lado de Sara nos bastidores. Meu pai segurava um buquê de rosas para ela. Eles pareciam tão felizes, tão completos. Eu não estava na foto. Eu nem era um pensamento. Eu tinha me tornado um fantasma na narrativa da minha própria família. Mas a traição mais dolorosa não foi apenas emocional. Foi a profanação de um legado. Meu avô, um orgulhoso fuzileiro naval que serviu no Vietnã, deixou-me seu bem mais precioso, sua coleção de selos. Não se tratava de valor monetário, era uma história tangível de seu serviço, um mapa de seus sacrifícios. Cada selo representava um lugar em que ele esteve, um pedaço de sua vida que ele dedicou ao seu país. Ele me deu, disse ele, porque sabia que eu entenderia a honra que representava. Cheguei em casa de licença do meu primeiro posto de trabalho e notei que o espaço na estante onde deveria estar a coleção estava vazio. Meu pai, Donovan, não me olhava nos olhos. Foi minha mãe quem finalmente confessou, em tom defensivo, como se eu fosse irracional. Sara havia estourado o limite do cartão de crédito em uma maratona de compras em Beverly Hills, um par de sapatos Louboutin de sola vermelha e alguns vestidos de grife que ela alegava precisar para construir sua marca. Ela precisa ter uma aparência profissional, Bella, explicou minha mãe, como se fosse um investimento comercial sólido. Seu pai teve que vender a coleção de selos para cobrir a dívida. Você nunca olhou para ela, de qualquer forma. Venderam minha herança de honra para pagar por um símbolo de materialismo vazio. Venderam o passado do meu avô, o meu passado, para financiar o futuro delirante da minha irmã. A mensagem era clara: minha conexão com um legado de serviço valia menos do que um par de sapatos. O último prego no caixão veio depois da minha primeira missão no Afeganistão.
Eu tinha visto coisas, feito coisas que nunca conseguiria explicar completamente. Voltei para casa carregando um peso que eu precisava desesperadamente que minha família me ajudasse a carregar, mesmo que eles não pudessem entender. Em um tenso jantar em família, eu tentei falar sobre a missão da minha unidade, sobre as pessoas com quem servi, sobre o fardo da liderança. Sarah me interrompeu com um suspiro dramático e teatral. Meu Deus, Bella, será que você pode, por favor, parar de falar sobre toda essa violência na mesa de jantar? É tão deprimente. Não vê que ninguém está interessado? O pior não foram as palavras cruéis dela. Foi o silêncio esmagador que se seguiu. Meu pai olhou para o prato. Minha mãe se ocupou em encher um copo d'água. Nenhum dos dois disse uma palavra, nem para me defender, nem para corrigi-la, nem mesmo para reconhecer o que havia sido dito. O silêncio deles foi a resposta. Foi a confirmação que eu passei a vida inteira temendo: ela tem razão. Não nos importamos. Ano após ano, aceitei meu lugar à sombra de Sarah, na esperança de que um dia eles finalmente me vissem. Mas nunca me viram. Até que um dia, essa sombra não foi mais grande o suficiente para esconder a verdade. Foi nesse dia que conheci a família Sterling. A reviravolta não aconteceu em um momento de glória ou em um confronto dramático. Aconteceu silenciosamente em uma manhã cinzenta e chuvosa, durante uma longa missão na Alemanha. A solidão daquela missão era profunda, um manto pesado que ameaçava me sufocar. Minha única fuga era correr, percorrendo quilômetros na calçada com meus fones de ouvido, tentando escapar dos fantasmas do meu passado. Comecei a ouvir podcasts para preencher o silêncio. E um dia, me deparei com uma palestra de Brené Brown. Eu estava na metade de uma corrida de 8 quilômetros quando ela começou a citar o famoso discurso de Theodore Roosevelt, O Homem na Arena. Sua voz encheu meus ouvidos com suas palavras centenárias: não é o crítico que conta. O crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cujo rosto está marcado por poeira, suor e sangue. Parei de correr ali mesmo, no meio do caminho. Simplesmente parei. As palavras me atingiram com a força de um golpe físico. Os críticos nas arquibancadas, durante toda a minha vida, vivi e morri sob o julgamento dos críticos na arquibancada particular da minha família. Travei batalhas que ele se recusava a reconhecer, coberta pela poeira e pelo suor dos meus próprios esforços, enquanto buscava desesperadamente um aceno de aprovação de pessoas que nem estavam na luta. Nunca dei crédito a mim mesma, a mulher que estava de fato na arena. Sentei-me no meio-fio molhado, com a respiração ofegante, e simplesmente chorei. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de um reconhecimento doloroso e libertador. Aquelas palavras não eram apenas uma inspiração, eram uma ordem. Minha nova missão. Daquele dia em diante, decidi que não lutaria mais pela aprovação deles. Eu lutaria por mim mesma. Poucos meses depois de voltar para os Estados Unidos, conheci Caleb. Foi em um evento beneficente para o Projeto Guerreiro Ferido, um evento que eu geralmente evitava. Mas algo me disse para ir naquela noite. Ele não usou a típica frase constrangedora que civis usam ao conhecer um soldado. Não perguntou se eu tinha matado alguém. Não me agradeceu pelo meu serviço daquele jeito ensaiado e distante. Em vez disso, olhou-me nos olhos e perguntou sobre o peso da liderança. Perguntou como era ser responsável pela vida de outras pessoas. No nosso terceiro encontro, dei um salto de fé. Contei a ele sobre minha família. Preparei-me para as habituais respostas bem-intencionadas, mas inúteis. Tenho certeza de que eles te amam à maneira deles ou família é complicada. Eu estava preparada para reconstruir minhas defesas. Mas Caleb não disse nada disso. Ele apenas ouviu, sem tirar os olhos do meu. Quando terminei, um silêncio pesado pairou no ar. Então ele estendeu o braço por cima da mesa, pegou minha mão e disse as palavras que mudariam tudo: isso não é amor, Bella. Isso é controle. E o que eles fizeram com você não é apenas complicado, é errado. Você merece ser celebrada. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto não eram lágrimas de tristeza.
Eram lágrimas de puro alívio, sem adulteração. Era como se uma válvula de escape dentro da minha alma finalmente tivesse sido liberada. Pela primeira vez na minha vida, minha dor não foi simplesmente ignorada ou explicada. Ela foi vista. Ela foi validada. Entrar na casa dos pais dele em San Antônio pela primeira vez foi assustador. Eu estava preparado para um interrogatório, para a avaliação sutil que os pais fazem. Em vez disso, encontrei um santuário. O general Marcus Sterling, um homem cuja presença enchia a sala, apertou minha mão com firmeza. Bem-vindo, capitão, disse ele, com a voz de um barítono caloroso. É uma honra tê-lo em nossa casa. Passamos a hora seguinte conversando sobre táticas, liderança e os desafios que as forças armadas modernas enfrentam. Ele não me menosprezou. Ele falou comigo. Ele falou a minha língua. A esposa dele me envolveu num abraço com cheiro de lavanda e lar, sussurrando que rezava por soldados como eu todas as noites. Eles não me viam como uma versão imperfeita da minha irmã. Não viam um problema a ser resolvido. Simplesmente me viam, Bella. Voltando para o meu apartamento naquela noite, tive que parar no acostamento porque estava chorando muito. Chorando porque finalmente entendi o que era ser reivindicada por uma família. E a força dessa percepção foi avassaladora. Esse sentimento, essa nova e frágil noção do meu próprio valor, foi posto à prova algumas semanas depois. Minha mãe ligou, com a voz transbordando da doçura melosa que sempre usava quando queria alguma coisa. Bella, querida, a Sarah precisa de um carro novo. Sabe, algo confiável para ir às audições. Seu pai e eu estamos com um pouco de preguiça agora, e você tem aquele salário fixo do exército. A velha Bella teria transferido o dinheiro sem pensar duas vezes, ávida pela migalha de aprovação que isso poderia trazer. Mas, enquanto ela falava, imaginei o aconchego da sala de estar dos Sterling. Lembrei-me da sensação do aperto de mão respeitoso do general e das palavras de Caleb que me validavam. Respirei fundo, me acalmando, e falei calmamente, com a voz firme, porém firme: desculpe, mãe. Não posso ajudar com isso. O silêncio do outro lado da linha foi imediato e glacial. Toda a falsa doçura desapareceu, substituída por uma decepção familiar e gélida. Não acredito como você se tornou egoísta, Bella, disse ela, com a voz áspera e acusatória. O exército realmente mudou você. Pela primeira vez, não tentei me defender. Simplesmente assumi a verdade. Sim, mãe. Mudou, respondi. Me ensinou meu próprio valor. E, pela primeira vez na vida, fui eu quem encerrou a ligação. Caleb e sua família me mostraram como é uma família de verdade. E isso me fez perceber que eu não podia continuar convidando sabotadores para o novo lar que eu estava construindo para minha alma. Eu precisava estabelecer um limite. O amor que encontrei com Caleb e os Sterlings foi como sair de uma sombra fria e perpétua para o calor pleno do sol. Era uma luz tão brilhante que ameaçava me cegar, e atingiu seu ápice em uma viagem que fizemos a Washington, D.C. Caleb me contou que tinha uma surpresa, levando-me não a um restaurante chique, mas à entrada imponente do Memorial das Mulheres no Serviço Militar pela América, em Arlington. É um lugar sagrado, uma estrutura imponente e solene de vidro e pedra. Caminhamos pelo grande salão, cercado por painéis de vidro gravados com os nomes e histórias de milhares de mulheres em serviço que vieram antes de mim. Senti uma profunda sensação de pertencimento, de fazer parte de uma irmandade silenciosa e poderosa. No coração tranquilo do memorial, com a luz da tarde atravessando o vidro com inscrições, Caleb se virou para mim. Ele não disse nenhuma das falas clichês que se ouvem em filmes. Apenas me olhou, com os olhos cheios de uma sinceridade que me desnudou. Bella, disse ele, com a voz baixa, mas firme, você passou toda a sua vida adulta servindo e protegendo os outros. Então, ajoelhou-se e tirou uma caixinha de veludo do bolso. De agora em diante, por favor, deixe-me ser aquele que a protegerá. Deixe-me ser seu porto seguro, sua retaguarda. Eu não apenas a amo, Capitão Powell. Eu a admiro profunda e verdadeiramente.
O diamante no meu dedo não era apenas um símbolo do seu amor. Era uma medalha de reconhecimento. Naquele lugar, um monumento construído para homenagear mulheres como eu, encontrei o homem que me via por inteiro e que me estimava em cada detalhe. Meu coração ainda disparava quando liguei para casa algumas horas depois, ansiosa para compartilhar minha alegria. Imaginei as lágrimas de alegria da minha mãe, os parabéns orgulhosos do meu pai. A realidade foi um jato de água gelada. Mãe, tenho novidades, eu disse, sem conseguir esconder a animação na voz. Caleb e eu estamos noivos. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, tempo suficiente para parecer constrangedor. Ah, ela finalmente disse, com a voz distante, distraída. Que maravilha, querida. Estou feliz por você. Antes mesmo de poder descrever a proposta, ouvi a voz frenética de Sarah ao fundo. Mãe, não consigo encontrar meu roteiro. Meu teste é em 1 hora. A atenção da minha mãe se desviou de mim instantaneamente. Bella, querida, preciso ir, disse ela, com a voz apressada. A Sarah tem uma grande oportunidade, um retorno com algum grande diretor da Netflix. Pode ser o fim para ela. Conversamos depois, ok? E então ela se foi. A conversa inteira, o anúncio do momento mais significativo da minha vida pessoal, durou 45 segundos. Ela não perguntou sobre Caleb. Ela não perguntou sobre o anel. Minha alegria, tão brilhante e expansiva momentos antes, se apagou como a chama de uma vela. O processo de planejamento do casamento se tornou uma dolorosa metáfora viva para os dois mundos que eu habitava. Meu mundo Sterling era repleto de luz. Ara, minha futura sogra, veio de San Antônio para um fim de semana inteiramente dedicado a mim. Fomos comprar um vestido, e quando saí do provador com um vestido de renda marfim com corte em A, ela levou a mão ao coração, com os olhos marejados. Ah, Bella, sussurrou, você é uma visão. Ela ficou sentada comigo por horas, me ajudando com a lista de convidados, debatendo os méritos de rosas versus peonias, com sua empolgação tão palpável e genuína quanto a minha. Meu mundo Powell era uma sombra. Quando liguei para minha mãe para pedir sua opinião sobre arranjos florais, sua resposta foi um suspiro de impaciência cansada. Querida, qualquer coisa que você escolher vai servir, disse ela. Estou muito ocupada agora, ajudando a Sarah a se preparar para um evento de tapete vermelho. Os Serlins trataram meu casamento como uma ocasião familiar memorável. Minha própria família o tratou como um pequeno inconveniente em seu calendário social muito mais importante. E, no entanto, apesar de todas as evidências, apesar de cada lição que meu coração havia aprendido, uma parte teimosa e tola de mim ainda se agarrava à esperança. Eu mesma desenhei os convites, papel cartão grosso, creme, com uma elegante caligrafia azul escuro. Enviei um para meus pais com um bilhete escrito à mão. Alguns dias depois, minha mãe ligou. Sua voz, pela primeira vez em meses, soou calorosa, quase arrependida. O convite é lindo, querida. Simplesmente lindo. Houve uma pausa. Claro, estaremos lá. Seu pai não sentiria falta de levar a filha ao altar por nada neste mundo, e Sarah está simplesmente emocionada por ser sua dama de honra. Suas palavras foram um bálsamo para uma ferida que eu não sabia que ainda estava aberta. Aquela velha e familiar esperança, aquela que eu tanto tentará matar, começou a se agitar. Eu me deixei acreditar nela. Ignorei a montanha de evidências em contrário e me concentrei naquela única promessa frágil. Desta vez será diferente, disse a mim mesma. É um casamento. Eles não perderiam isso. Desta vez, eles me escolherão. É incrível como conseguimos enxergar todos os sinais de alerta e ainda assim torcer por um resultado diferente. Se você já se viu nesse barco, torcendo para que alguém finalmente mudasse, curta e me diga nos comentários, qual a primeira coisa que lhe vem à mente quando ouve a palavra família? Desliguei o telefone com um sorriso, permitindo-me sonhar com um dia em que meus dois mundos finalmente pudessem se fundir, em que a luz afugentasse as sombras para sempre. Foi um erro fatal. Agarrada à promessa da minha mãe, deixei-me cair no caos feliz dos preparativos finais do casamento.
Durante 2 semanas, vivi num estado de ignorância intencional, uma frágil bolha de esperança que guardei com precisão militar. Disse a mim mesma que o passado era passado, que um casamento era uma linha sagrada que eles não ousariam cruzar. Concentrei-me no tangível, os mapas de lugares espalhados pela mesa de jantar de Caleb, a prova final do vestido onde ela chorara, os intermináveis telefonemas confirmando flores e buffet. Esses detalhes pareciam alegres e reais, chão firme sob meus pés. Escolhi acreditar, com um desespero que agora parece patético, que a luz da minha nova vida era finalmente forte o suficiente para manter as sombras da minha antiga à distância. Então, exatamente 2 semanas antes de eu subir ao altar, essa bolha não estourou de repente. Ela explodiu violenta e irrevogavelmente. Eu estava na minha pausa para o almoço na base, aproveitando um raro momento para sentar no meu carro e navegar distraidamente pelo Instagram. E então eu vi uma nova publicação da Sarah. Meu coração não apenas afundou, ele se apertou, um aperto físico doloroso no peito. A foto era um close profissionalmente iluminado da mão esquerda dela, com um enorme diamante brilhante no dedo anelar. Sua mão estava segurada por um homem que eu nunca tinha visto antes, com um rosto artisticamente desfocado. A legenda era um monólogo ofegante, cheio de pontos de exclamação. Eu disse sim. Começando o próximo capítulo com o amor da minha vida, Julia. Eu sou a garota mais sortuda do mundo. Meu estômago se revirou com um nó frio e duro. Ninguém ligou. Ninguém mandou mensagem. Eu, sua única irmã, descobri seu noivado ao mesmo tempo que seus milhares de seguidores online. Mas não foi a publicação em si que me fez perder o sangue. Foi o primeiro comentário abaixo dela, do relato da minha mãe. Estou incrivelmente feliz por vocês duas, minha linda e talentosa menina. Mal posso esperar para comemorar com vocês neste fim de semana. Este fim de semana. As 2 palavras piscaram na minha tela, sem sentido e assustadoras. Este fim de semana era o fim de semana do meu casamento. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia discar o número dela. Ela atendeu com uma voz cheia de surpresa e confusão fingidas. Bella, está tudo bem, querida? Dispensei as gentilezas, com a voz tensa, controlada, como acontece quando estou avaliando uma ameaça. Acabei de ver a postagem da Sarah e seu comentário. Você disse que vai comemorar neste fim de semana. É o dia do meu casamento, mãe. Houve uma pausa, seguida por um suspiro teatral. Meu Deus! É mesmo? Minha memória está péssima ultimamente. Devo ter confundido as datas. Eu podia jurar que seu casamento era no próximo fim de semana. Mãe, eu disse, com a voz trêmula de uma raiva ardente e crescente que eu lutava para conter, te enviei um convite formal. Já conversamos por telefone 3 vezes sobre a data. Confirmei por mensagem na semana passada. Ela começou a gaguejar, suas desculpas desajeitadas e transparentes. Bem, você conhece sua irmã, ela é tão espontânea. Tudo isso aconteceu tão rápido, e a família do Julian quis dar uma festa para eles imediatamente. E senti uma onda de náusea tão intensa que precisei agarrar o volante. Não foi um erro. Não foi um lapso de memória ou um conflito de agenda. Foi uma escolha. Uma escolha deliberada de priorizar a celebração improvisada de Sarah em vez do meu casamento meticulosamente planejado. E então a máscara da preocupação maternal não se rompeu simplesmente, caiu completamente, revelando o egoísmo frio por baixo. Sua voz baixou, passando de afobada para um tom de negociação bajuladora. Escute, Bella, já que tudo isso é uma confusão tão terrível, você e Caleb considerariam adiar o casamento por apenas uma semana? É que, bem, Julian é filho de um grande produtor de cinema. Esta festa é incrivelmente importante para a carreira de Sarah. Fiquei sem palavras. A audácia do pedido foi um choque físico. Mudar meu casamento? Eu era um capitão do exército em serviço ativo. Minha licença havia sido solicitada e aprovada com 6 meses de antecedência. A família do meu noivo tinha vindo de todo o país. 60 convidados tinham reservado voos e hotéis,
e ela estava me pedindo para desmontar tudo para sacrificar meu próprio dia monumental por uma oportunidade de networking. Então, isso é um não? Ela perguntou, com a voz carregada de irritação, como se eu fosse irracional. Bem, acho que podemos tentar passar na sua cerimônia um pouquinho antes de termos que ir para a festa. Passar por lá? Como se meu casamento fosse um encontro para um café que ela pudesse encaixar em sua agenda lotada. Aquele pedido matou o último resquício de esperança dentro de mim. Desliguei o telefone sem dizer mais nada, com a mão tremendo. A batalha havia terminado. Minha família havia feito sua escolha. Mas, à medida que o pânico se instalava, um medo novo e mais frio percorreu minha espinha. Arya Vance, minha dama de honra, minha melhor amiga desde os 5 anos de idade, construindo fortalezas com almofadas do sofá. A única pessoa na Terra, além de Caleb, que conhecia cada segredo, cada cicatriz. Disquei o número dela, meu coração batendo freneticamente contra as costelas. Arya, você sabe o que está acontecendo? Sua voz do outro lado da linha era estranha, distante e cuidadosamente neutra. Ei, Bella. Eu ouvi. É uma verdadeira bagunça. Uma bagunça, insisti, com uma sensação de medo se acumulando no meu estômago. Você ainda vem? Por favor, só me diga que ainda vem. Eu preciso muito, muito mesmo de você aqui. Houve uma hesitação, uma pausa fatal de 2 segundos que me disse tudo o que eu precisava saber antes mesmo que ela pronunciasse as palavras. Eu vou tentar, B. É que, tem um problema de família repentino que surgiu neste fim de semana. Uma coisa de família. A mentira era tão desajeitada, tão transparente, que era um insulto. A intuição de um soldado é poderosa. É a sensação que você tem logo antes de uma emboscada, o arrepio na pele que lhe diz que algo está errado. E naquele momento, todos os meus instintos, aguçados no campo de treinamento e em campo, gritavam para mim. A traição não vinha de uma direção só. Era um ataque coordenado, e eu estava na zona de morte, completamente cercado. Na noite anterior ao meu casamento, sentei-me sozinha numa suíte de hotel ridiculamente luxuosa, cortesia dos Sterling, olhando para a parede. O jantar de ensaio tinha sido um momento agridoce. O clã Sterling era maravilhoso, claro, enchendo o salão com tanto amor e risos que quase parecia normal. Eles brindaram a Caleb e a mim, contaram histórias constrangedoras sobre a infância dele e me acolheram como se eu fosse um deles. Mas cada vez que eu olhava para as cadeiras vazias reservadas para minha família, o riso morria na minha garganta. Depois de voltar para o meu quarto, impulsionada por uma última e desesperada recha de esperança que eu parecia incapaz de matar, peguei meu telefone. Fiz uma última ligação para meu pai. Ele atendeu, com a voz já cansada. Não perdi tempo com gentilezas. Minha própria voz era baixa, quase suplicante, uma voz que eu não reconhecia como minha. Pai, amanhã, você estará lá para me acompanhar até o altar? O silêncio do outro lado da linha era longo e pesado. Estava repleto de tudo o que ele não conseguia ou não queria dizer. Finalmente, ele suspirou, um som de pura exaustão. Bella, me desculpe. Sua mãe está tão estressada com a festa da Sarah. Ela precisa de mim aqui. Você é forte, querida. Você vai ficar bem. Ele não disse, estou escolhendo a Sarah. Não precisava. Eu ouvi no silêncio. Durante toda a minha vida, minha força foi minha característica definidora aos olhos deles. Mas não foi um elogio. Foi uma desculpa para me negligenciar, para me abandonar. Porque o forte não precisa de apoio. O forte sempre estará bem. A ligação terminou e, com ela, a última faísca de esperança se extinguiu, deixando para trás nada além de cinzas frias. Meus dedos se moveram sozinhos, um movimento insensível e reflexivo. Abri o Instagram e lá estava. Sarah havia postado uma nova foto uma hora antes, uma selfie no espelho mostrando-a posando com um vestido de coquetel verde esmeralda cintilante. A legenda dizia, última prova para o grande dia de amanhã.
Mas não foi a foto que fez meu coração parar de bater. Foi um comentário abaixo dela, da conta verificada de Aria Vance, minha dama de honra e minha melhor amiga. Meu Deus, você está linda. Mal posso esperar por amanhã. Vai ser uma noite lendária. O comentário foi pontuado por 3 emojis de coração vermelho. Meu mundo não simplesmente rachou, ele se estilhaçou. Ele se atomizou. Não houve uma emergência familiar repentina. Houve apenas uma mentira, uma decisão fria e calculada. Aria escolher a festa de Sarah. Ela escolhera o espetáculo em vez da nossa amizade. Minha melhor amiga, a guardiã de todos os meus segredos, a única pessoa com quem eu pensava poder contar quando o mundo desmoronasse, acabará de me cravar uma faca nas costas. Poucos minutos depois, como se tivesse sido combinado, meu celular vibrou com uma nova mensagem. Era da Aria. Bela, sinto muito, muito mesmo. Isso tudo é tão complicado. A Sarah me disse que você já encontrou uma das suas amigas do exército para ser madrinha, e eu não queria complicar as coisas para você. Imaginei que seria menos estressante para todos se eu fosse à festa da Sarah. Espero mesmo que você tenha um dia maravilhoso amanhã. Li a mensagem uma terceira vez. As palavras flutuavam diante dos meus olhos, cada uma pingando um veneno covarde e egoísta. Nenhum pedido de desculpas de verdade, nenhuma responsabilidade, apenas desculpas, transferência de culpa e uma tentativa patética de enquadrar a traição como um ato de consideração. Ela nem teve coragem de ligar. Ela escolheu um lado, e não era o meu. Um som gutural, algo entre um soluço e um grito, irrompeu da minha garganta. Levantei-me, meu corpo tremendo de uma raiva tão pura e ardente que parecia que ia me incinerar de dentro para fora. Puxei o braço para trás e joguei meu celular na parede oposta. Ele bateu com um estrondo nauseante e explodiu em uma teia de vidro e plástico, deslizando para o chão em uma chuva de eletrônicos mortos. Assim como eu, quebrado. Deslizei pela parede e me enrolei como uma bola no carpete felpudo, cercada pelos destroços brilhantes da minha vida destruída. As lágrimas não vinham. Eu estava esvaziada, arrancada de tudo, exceto de uma imensa dormência vazia. Você já passou por um momento tão ruim que se sentiu completa e completamente sozinha? Onde parecia que todos com quem você contava a tinham abandonado? Se você conhece esse sentimento, por favor, clique em curtir para me dizer que não sou a única que já passou por isso. E nos comentários, basta digitar a palavra forte se você acredita que chegar ao fundo do poço é o primeiro passo para lutar para voltar ao topo. Eu estava farta. Ligaria para Caleb de manhã no telefone do hotel e cancelaria o casamento. Eu não conseguia encará-lo. Não conseguia encarar a pena nos olhos dos Serlins ou os sussurros dos convidados. Eu só queria desaparecer. Foi naquele momento de silêncio absoluto, quando eu realmente desisti, que ouvi uma batida suave na porta. Serviço de quarto, pensei, sem graça. E ignorei. A batida soou novamente, mais firme desta vez, mais insistente. Uma onda irracional de raiva surgiu em meio à minha apatia. Irritado, arrastei meu corpo quebrado do chão, pronto para rosnar para quem estivesse do outro lado. Abri a pesada porta. Parada no corredor estava Cadence Reed, minha colega de quarto do primeiro ano da faculdade, uma mulher que eu não via nem falava há quase 5 anos. Ela olhou para o meu rosto manchado de lágrimas, para o meu estado desgrenhado, e então olhou para os destroços do meu celular no chão. Um olhar lento e compreensivo cruzou seu rosto. Você está com uma cara péssima, Powell, disse ela, com a voz calma e firme. Parece que cheguei bem na hora. Fiquei paralisada na porta, olhando para o fantasma do meu passado parado no corredor. Cadence Reed. Ela entrou calmamente na sala, seus olhos observando a cena com a avaliação fria de uma médica de campo. Ela se aproximou, pegou os 2 maiores pedaços do meu celular quebrado e olhou diretamente para mim. Vi a postagem da Aria e depois a da sua irmã, disse ela, com a voz serena, sem nenhum traço de pena. Reservei um voo noturno saindo de Chicago 1 hora depois. Imaginei que talvez você estivesse sem uma dama de honra.
Finalmente encontrei minha voz, um sussurro fraco e rouco. Por que, Cadence? Não nos falamos há anos. Ela deu de ombros, um gesto simples e direto que eu lembrava dos nossos tempos de dormitório. No primeiro ano, você passou um semestre inteiro me dando aula particular de química quando eu estava prestes a ser reprovada, afirmou, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Lealdade não tem prazo de validade, Powell. E assim, sem mais nem menos, ela começou a trabalhar. Não fez muitas perguntas. Não me forçou a reviver as traições. Simplesmente viu a missão à sua frente e a executou. Varreu os cacos brilhantes do meu celular do carrinho de limpeza para uma pá de lixo, ligou para a recepção pedindo uma nova e começou a pôr ordem no meu caos. Agiu como se ser madrinha de última hora de uma amiga que não via há meia década fosse a coisa mais normal do mundo. Sua competência e serenidade foram uma tábua de salvação no meu mar de desespero. Cadence abriu sua pequena mala, tirou um pijama de seda limpo e me entregou. Vá tomar um banho, Powell. Parece que você precisa. O fato de ela usar meu sobrenome me fez sentir em paz, uma lembrança de uma época em que eu era apenas uma cadete determinada, não aquela coisa quebrada no chão de um quarto de hotel. Quando saí do vapor quente do chuveiro, sentindo-me um pouco mais humana, ela havia transformado a suíte. Meu vestido de noiva cor de marfim estava pendurado, perfeitamente passado a vapor, em um gancho na porta. Meus sapatos estavam dispostos cuidadosamente ao lado. O quarto estava arrumado, o caos contido. O vestido azul marinho de madrinha de casamento destinado à área estava estendido sobre uma cadeira, um símbolo vibrante de traição. Cadence olhou do vestido para mim, com os lábios franzidos. Bem, disse ela, com naturalidade, isso definitivamente não vai servir em mim. Ela fez uma pausa. Eu cuido disso. Sem dizer mais nada, abriu o laptop, encontrou uma loja de departamentos de luxo com horário de abertura antecipado e chamou um Uber. Uma hora depois, ela voltou com uma sacola de compras. Dentro, havia um vestido azul marinho simples e elegante que lhe caía perfeitamente. Sem drama, sem reclamações, apenas um problema identificado e resolvido. Aquele único ato proativo de lealdade valeu mais do que 1000 palavras vazias de conforto. Era apoio tornado tangível. A manhã passou em uma calma estranha e surreal enquanto a maquiadora trabalhava em meu rosto, transformando-me na imagem de uma noiva corada que eu não sentia ser. Houve uma batida firme na porta. Eu esperava Caleb, mas era o general Marcus Sterling. Ele estava vestido com seu uniforme formal de serviço militar, o paletó azul escuro imaculado, seu peito um testemunho de uma vida inteira de serviço, coberto de fitas e medalhas que brilhavam à luz da manhã. Ele me olhou, com um olhar gentil, mas com a autoridade inconfundível de um comandante. Capitão, disse ele, com a voz de um barítono respeitoso que chamava a atenção, Caleb me contou tudo. Soube que o senhor está sem acompanhante para acompanhá-lo até o altar hoje. Ele respirou fundo para se acalmar. Gostaria de lhe perguntar se o senhor concederia a um velho soldado a honra de fazê-lo. As lágrimas que eu pensava não ter mais brotaram em meus olhos, escorrendo pelas minhas bochechas cuidadosamente maquiadas. A imagem daquele distinto general de 4 estrelas, um homem que eu respeitava imensamente, pedindo para substituir o pai que me abandonara, era uma validação tão profunda que doía fisicamente. Era o respeito, a honra, o amor paternal pelos quais eu ansiava a vida inteira, sendo-me oferecido livremente, sem condições. Quando chegou a hora, e o general Sterling me ofereceu o braço, o tremor em minha mão cessou. Em seu lugar, uma força fluía dele para mim, uma sensação de estabilidade inabalável. Ficamos juntos atrás das pesadas portas de carvalho da capela, esperando a música começar. Ele se inclinou, a voz baixa e apenas para os meus ouvidos. Lembre-se de quem você é, Bella, disse ele, em um tom não apenas encorajador, mas autoritário. Você é uma capitã do Exército dos Estados Unidos. Já enfrentou coisas muito piores do que isso. Mantenha a cabeça erguida e caminhe. Este é o seu dia. Não foi um discurso motivacional. Foi uma ordem direta.
E cada parte do meu ser, cada grama do meu treinamento, se pôs em posição de sentido. As grandes portas se abriram, revelando o corredor iluminado por velas e Caleb, meu Caleb, me esperando no altar. Seus olhos brilhavam com um amor tão puro que me tirou o fôlego. Ao dar aquele primeiro passo, eu não era mais uma noiva abandonada. Eu era uma oficial sendo escoltada por um irmão de armas. Minha batalha pessoal estava prestes a começar, e eu tinha meu comandante ao meu lado. Eu não vacilaria. Eu venceria. O resto da recepção foi um borrão de alegria pura e descomplicada. Pela primeira vez naquele dia, me senti completamente presente, completamente seguro. Era como se a chegada de Cadence e a firmeza do general tivessem realizado um exorcismo. Os fantasmas do meu passado, os constantes e incômodos sentimentos de inadequação, haviam sido banidos da celebração. Foram substituídos pela realidade calorosa e sólida da família que não apenas me aceitara, mas também me escolhera com orgulho e ferocidade. A mesa vazia na primeira fila, que havia sido uma ferida aberta poucas horas antes, não era mais um símbolo de rejeição. Era apenas uma mesa vazia em uma sala cheia de pessoas que me amavam. Minha família estava ao meu redor. O ápice desse sentimento, o momento que ficará para sempre gravado na minha memória, aconteceu durante a dança de pai e filha. Quando a voz suave do DJ chamou meu nome, senti uma pontada familiar e reflexiva de tristeza, mas foi passageira, o fantasma de um fantasma. Antes que qualquer constrangimento pudesse se instalar na sala, o general Marcus Sterling se levantou. Com a dignidade silenciosa de um comandante, ele caminhou até a pista de dança reluzente, seu uniforme azul uma presença austera e honrada, e estendeu a mão para mim. As notas iniciais icônicas de um forgettable, de Nat King Cole, encheram a sala, uma música tão clássica e atemporal que parecia uma bênção. Ele me guiou habilmente pela pista, com um abraço firme e seguro. Era um dançarino surpreendentemente gracioso. Enquanto balançávamos ao ritmo suave, ele se inclinou, sua voz um ronco baixo e reconfortante, destinada apenas a mim. Seu pai biológico perdeu um momento e tanto, capitão, mas estou feliz por não ter perdido. Ele me girou delicadamente, com um sorriso genuíno e caloroso franzindo os cantos dos olhos. Bem-vinda à família Sterling, filha. No abraço caloroso e firme deste homem profundamente honrado, cercado pelos sorrisos amorosos de Caleb, Ara em minha nova família, senti uma sensação de paz e pertencimento mais profunda do que qualquer outra que eu já havia conhecido. Eu estava em casa. Foi naquele momento perfeito e cristalino de paz que o caos me encontrou. Enquanto Caleb e eu estávamos diante dos nossos convidados, com as mãos unidas sobre a faca de prata para cortar o imponente bolo de casamento, o novo telefone que Cadence havia conseguido para mim começou a vibrar violentamente em minhas mãos sobre a mesa. Era um zumbido estridente e frenético que parecia sacudir a mesa inteira. Uma rápida olhada mostrou o nome da minha mãe piscando na tela, cercado por um balão de notificação que dizia 36 chamadas perdidas. O instinto de um soldado, aquele que nos diz para encarar a ameaça iminente de frente, em vez de deixá-la se agravar, assumiu o controle. Eu precisava responder. Lancei um olhar breve e único para Caleb, e ele entendeu imediatamente. Colocou a mão reconfortante na minha lombar e me seguiu enquanto eu me desculpava, saindo do salão de recepção para um corredor silencioso e acarpetado. Respirei fundo, preparei-me para o impacto e atendi a chamada. Fui imediatamente assaltada por uma muralha sonora, uma confusão caótica de soluços histéricos, suspiros e gritos frenéticos. Bela, graças a Deus, lamentou minha mãe, com a voz irreconhecível. Julian. Julian cancelou o noivado. Ele simplesmente foi embora. Saiu bem no meio da festa. Chamou Sarah, na frente de todos, de monstro. Não senti nada. Apenas uma calma fria e distante, como se estivesse observando a situação de uma grande altura. E como isso é problema meu? Perguntei, com a voz monótona, desprovida de emoção. É problema seu, ela gritou, com a voz embargada pelo esforço. É por sua causa, Sarah. Ela se emocionou. Bebeu champanhe demais e confessou tudo para ele. Tudo. Através da narrativa fragmentada e incoerente da minha mãe,
as peças de um quebra-cabeça assustadoramente intrincado começaram a se encaixar. Não foi uma coincidência. Foi uma conspiração. Sara havia planejado intencionalmente e maliciosamente sua festa de noivado no dia do meu casamento. Foi um movimento de poder calculado, um teste de lealdade criado para forçar nossos pais a escolher, sabendo muito bem que sempre a escolheriam. Mas a farsa foi mais profunda, adentrou um reino de guerra psicológica verdadeiramente patológico. Para garantir a obediência deles e me pintar como a vilã, Sara pegou os telefones dos meus pais, bloqueou meu número e criou uma conversa de texto falsa com um contato que ela identificou como eu. Usando o jargão militar estéril e eficiente que ela me ouviu usar ao longo dos anos, ela criou mensagens com o objetivo de me fazer parecer uma soldada fria e sem coração que não queria nada com a família. Minha mãe recitou algumas delas, entre soluços, em prantos. Os protocolos da missão impedem a entrada de civis. Não compareçam. Informaremos após a operação. Outra, ela chorou, dizia, sua presença seria uma complicação logística que não posso me dar ao luxo de ter neste momento. Sara havia interceptado meus lindos convites escritos à mão, escondendo-os antes que pudessem ser vistos. Ela disse aos nossos pais que eu teria uma cerimônia pequena, apenas para militares, e que eu havia dito explicitamente que achava que eles seriam um fardo. E eles acreditaram nela. Claro, eles acreditaram nela. Quando minha mãe finalmente engasgou, num momento de honestidade assustadora, acreditamos porque era mais fácil, Bella. Era mais fácil acreditar que você tinha se tornado uma estranha fria do que enfrentar décadas de tudo. Era mais fácil sermos vítimas da sua frieza do que os arquitetos da sua dor. Yária, minha melhor amiga, havia sido neutralizada com uma tática diferente, mais insidiosa. Sara lhe mostrará um conjunto separado de mensagens fabricadas, supostamente minhas. Nessa versão, Bella explicará gentilmente que havia escolhido uma companheira mais próxima do exército para ser sua dama de honra e que não queria colocar Arya em uma situação constrangedora. Ela disse: você disse a ela que entenderia se ela estivesse ocupada. Sara disse a ela para simplesmente ir à festa, que assim seria menos constrangedor para todos. Arya, sempre a evitar conflitos e talvez um pouco ansiosa demais para acreditar em uma mentira fácil que a livrasse de uma situação difícil, havia aceitado a proposta. A escala da farsa, o nível sociopático de planejamento e manipulação, era mais do que apenas egoísmo. Era obra de um monstro. Encerrei a ligação, com a mão firme e a mente perfeitamente lúcida. Virei-me para Caleb. Seu belo rosto era uma máscara de fúria fria, o maxilar rígido como granito. Em seus olhos, vi minha própria determinação refletida. Justiça não é sobre vingança. É sobre verdade. E esta noite, depois de uma vida inteira soterrada sob uma montanha de mentiras, a verdade finalmente havia conquistado seu lugar na luz. A verdade era livre, mas a guerra não havia acabado. Ele também a viu. Simplesmente assentiu com firmeza e determinação. Tínhamos que enfrentá-los. Não como vítimas, mas como sobreviventes. Depois que os últimos convidados do nosso casamento partiram, deixando para trás um rastro alegre e brilhante de confete e votos de felicidades, Caleb e eu não voltamos para a suíte nupcial. A adrenalina das revelações da noite ainda corria em minhas veias, nítida e clara. Havia um objetivo final para a missão do dia. Ainda com meu vestido de noiva, sentei-me no banco do passageiro do carro enquanto Caleb nos levava pelas ruas tranquilas de Georgetown até o Hotel Four Seasons, onde meus pais estavam hospedados. Peguei meu celular novo e enviei uma mensagem de texto para meu pai. Foi curta e direta, quarto 2100. 15 minutos. Esteja lá. Não era um pedido. Era uma convocação. Quando entramos na suíte, a cena era de uma devastação silenciosa. Meus pais estavam amontoados em um sofá de veludo macio, parecendo pequenos e derrotados. Seus rostos estavam inchados e vermelhos de tanto chorar. Sara não estava em lugar nenhum. Assim que minha mãe me viu, soltou um novo soluço e começou a se levantar, com os braços estendidos, pronta para encenar uma cena de reencontro cheio de lágrimas. Levantei uma única mão,
um gesto que era ao mesmo tempo uma parada e uma ordem. Pare, eu disse. Minha voz estava calma, firme e isenta da emoção que me sufocava havia anos. Sente-se. Não é hora de chorar. É hora de uma análise pós-ação. O termo militar pairava no ar, estranho e estéril no opulento quarto de hotel. Atordoou-os e os deixou em silêncio. Eles me encararam, a mulher em um vestido de noiva cor de marfim, falando com a autoridade de um comandante. Pela primeira vez na minha vida, eu estava no comando do quarto. Era eu quem definia os termos do compromisso. Sentei-me na poltrona em frente a eles, com a postura impecável e as costas retas. Caleb sentou-se ao meu lado, uma presença silenciosa e sólida. Ele não precisou dizer uma palavra. Sua presença ali era tudo. Não levantei a voz. Não chorei. Simplesmente comecei meu relatório. Por 29 anos, comecei, com um olhar fixo neles, vocês se envolveram em um padrão de negligência emocional sistemática. Priorizaram consistentemente o conforto e a imagem pública de uma criança em detrimento do bem-estar e da felicidade da outra. Seu favoritismo descarado não me prejudicou apenas. Criou um monstro. O que aconteceu hoje não foi um erro. Não foi um acidente. Foi o resultado previsível e inevitável de décadas de comportamento tóxico facilitador. Virei a cabeça e olhei diretamente para o meu pai. Você me ensinou sobre honra, pai. Você falava sobre isso. Você a elogiava nos outros. Mas quando chegou a hora de agir com honra para com a sua própria filha, você falhou. Então, voltei o olhar para minha mãe. Você me ensinou sobre família, mãe. Você pregou a importância da lealdade e da presença mútua. Mas você quebrou a própria definição da palavra. Você nos quebrou. Minha mãe se dissolveu em uma nova onda de choro. O que podemos fazer para consertar isso, Bella? Ela disse, engasgada, olhando para mim com olhos desesperados e suplicantes. Faremos qualquer coisa. Qualquer coisa. Olhei para eles, não com raiva, mas com a clareza fria e dura da verdade. Esta não é uma ferida que pode ser curada com um pedido de desculpas. Desculpas são palavras. Isso requer ação. Então, aqui estão meus termos, minhas regras de engajamento daqui para frente. Levantei um dedo. Primeiro, você e Sarah entrarão em terapia familiar intensiva. Não para me apaziguar, mas porque esta família está fundamentalmente destruída e já faz muito tempo. Vocês se esforçarão para entender o dano que causaram. Levantei um segundo dedo. Segundo, Sarah vai enfrentar as consequências de seus atos sozinha. Não haverá mais resgates financeiros, nem aterrissagens amortecidas. Ela precisa de ajuda profissional para seus problemas, e você não vai mais protegê-la da realidade de seu comportamento. A carona grátis dela acabou. Minha voz baixou, ficando ainda mais baixa, porém mais resoluta. E terceiro, nosso relacionamento está em pausa por tempo indeterminado. Não haverá ligações, mensagens de texto, e-mails. A linha de comunicação agora está fechada. Se, e somente se, eu estiver pronta para reatar, serei eu quem iniciará o contato. Um silêncio pesado e sufocante encheu o quarto, quebrado apenas pela respiração ofegante da minha mãe. Então meu pai, o homem que sempre se refugiara no silêncio, finalmente falou. Sua voz era um sussurro áspero e grave que eu nunca tinha ouvido antes. Você tem razão, disse ele, sem olhar para mim, mas para as próprias mãos, firmemente entrelaçadas no colo. Tudo o que você disse é verdade. Eu falei como pai. Eu vi o ciúme da Sarah. Eu vi como isso a estava perturbando, mas ignorei. Era mais fácil ignorar do que encará-la. Ele finalmente olhou para cima, com os olhos cheios de uma vergonha tão profunda que era quase doloroso de testemunhar. Sinto muito, Bella. Sei que essas palavras não valem nada para você agora, mas preciso dizê-las. Foi a coisa mais honesta e sem filtros que já ouvi dizer. Não curou as feridas de 29 anos.
Não apagou a humilhação do dia do meu casamento. Mas foi um reconhecimento, uma confissão. Levantei-me, e Caleb se levantou junto. Eu ouvi você, eu disse simplesmente. Agora temos que ir. Enquanto caminhávamos em direção à porta, parei na pequena mesa de centro. Peguei minha bolsa, tirei a chave da casa deles, que eu carregava havia mais de uma década, e a coloquei delicadamente sobre a superfície de madeira polida. Por enquanto, eu disse sem me virar, acho que esta porta precisa ser fechada. Não foi um fim. Foi um começo, nos meus termos. Saímos, deixando-os sentados nas ruínas da família que ajudaram a construir e depois permitiram que fosse destruída. Fechar a porta para minha família não foi um ato de raiva. Foi um ato de sobrevivência. Foi a decisão de finalmente estancar o sangramento. Os meses que se seguiram foram tranquilos, repletos não de confrontos dramáticos, mas do trabalho lento e árduo de construir uma vida nos meus próprios termos. A cura, aprendi, não é um destino. É um processo. 6 meses após o casamento, recebi uma carta escrita à mão do meu pai. Meu primeiro instinto foi jogá-la fora, sem abrir. Mas a curiosidade venceu. Lá dentro, não havia um pedido de desculpas confuso ou um apelo carregado de culpa. Havia apenas um pequeno artigo, cuidadosamente recortado, do Army Times, detalhando uma operação bem-sucedida recente realizada pela minha antiga unidade. Rabiscadas no final, com a letra familiar do meu pai, estavam 2 frases curtas: estou aprendendo. Estou orgulhoso de você. Não era uma solução, mas era um começo. Mais tarde, soube por um primo que meus pais tinham, de fato, começado a fazer terapia. Minha mãe começou a ler livros sobre os desafios únicos das famílias de militares, tentando entender o mundo que ela havia ignorado por tanto tempo. Eles não estavam tentando apagar o passado. Pela primeira vez, estavam tentando entendê-lo. Sara também havia começado terapia e se mudado para outra cidade, uma tentativa silenciosa de recomeçar, longe dos escombros que havia criado. Nosso relacionamento ainda era silencioso e distante. Mas, pela primeira vez, não era ativamente tóxico. A porta estava fechada, mas não estava mais trancada. Alguns relacionamentos, no entanto, estão quebrados demais para serem consertados. Arya me enviou cartas longas e chorosas. Finalmente concordei em encontrá-la para um café uma tarde. Ela chorou, admitindo sua covardia, seu medo de confronto, sua fraqueza diante da manipulação de Sara. Eu a ouvi e disse a ela que entendia como alguém pode ser manipulado, mas não conseguia perdoar a traição. Confiança, Arya, eu disse, olhando para ela do outro lado da mesa, é como uma patente. É conquistada em momentos de pressão, e você perdeu a sua. Nos separamos naquele dia sem raiva, mas também sem reconciliação. Mas enquanto uma amizade se esvaía, outra se fortalecia. Cadence se tornou a irmã que eu nunca tive. Conversávamos toda semana. Nosso vínculo foi forjado não em uma história compartilhada, mas em um momento de lealdade absoluta. Juntos, decidimos transformar o doloroso legado da coleção de selos do meu avô. Em vez de lamentar o que foi perdido, criamos algo novo. Usamos parte das minhas economias e das do Caleb para criar o Fundo de Bolsas de Estudo Paul Sterling, uma pequena doação dedicada a ajudar filhas de veteranos a cursarem a faculdade. Transformamos um símbolo de desonra em um legado de oportunidades. No nosso primeiro aniversário, os Serlings deram um churrasco informal no quintal de sua casa em San Antônio. O ar cheirava a hambúrgueres grelhados e grama recém-cortada. Risadas ecoavam pelo gramado enquanto a família e nossos amigos mais próximos se reuniam. Não havia fantasmas, nem cadeiras vazias, apenas o amor fácil e incondicional de uma família que parecia verdadeiramente minha. Em meio ao caos alegre, Caleb pegou minha mão, seu toque era quente e firme. Juntos, conquistamos a atenção de todos. Temos um pequeno anúncio a fazer, disse Caleb, com o braço firmemente em volta da minha cintura. Parece que nossa pequena unidade está prestes a receber um novo recruta. Um coro de aplausos e exclamações de alegria irrompeu. O general Sterling me envolveu num abraço de urso, com os olhos marejados de lágrimas.
Deu um tapinha nas costas de Caleb, um comandante orgulhoso e um futuro avô ainda mais orgulhoso. Mais tarde naquela noite, enquanto os vagalumes começavam a dançar no crepúsculo, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Era Sarah. Parabéns! Você vai ser uma mãe incrível. Você é forte e boazinha. Me desculpe por ter tentado tirar isso de você. Foi o mais perto que ela chegou de admitir a verdade sobre o próprio ciúme. Não era uma cura, mas era um reconhecimento, uma única vela bruxuleante em uma vida inteira de escuridão. Minha história termina aqui, mas minha vida não. Não tenho uma família perfeita, mas tenho uma família saudável. Tenho um marido que é meu parceiro e meu companheiro de equipe. Tenho sogros que são minha retaguarda mais fiel, e estou carregando a próxima geração, um novo começo. Meu filho nunca terá que lutar para ser visto. Meu filho nunca terá que competir por amor. Ele crescerá sabendo, sem sombra de dúvida, que nesta unidade familiar a lealdade é inegociável, a honra é nosso alicerce e o amor é incondicional. Minha jornada nunca foi realmente sobre buscar a aprovação da minha família. Foi sobre aprender a conceder a minha. Foi sobre perceber que eu era quem estava na arena, e o único aplauso que realmente importava era o meu. E essa, aprendi, é a maior vitória de todas. Obrigada por trilhar esse caminho comigo. Minha maior vitória não foi vingança. Foi a compreensão silenciosa de que meu valor nunca esteve em debate. Era meu o tempo todo. Acredito que há muitos de nós por aí travando batalhas silenciosas em nossas próprias arenas. Se você é um deles, por favor, clique em curtir para que todos saibamos que não estamos sozinhos. Para mais histórias que nos lembram da nossa própria força e do poder de criar o nosso próprio amanhecer, inscreva-se no canal Chosen Revenge. E nos comentários abaixo, adoraria que você completasse esta frase: minha vitória é. Vamos celebrá-los!